Olá, eu sou Benício Filho da Atlantic Hub e estou aqui para falar um pouquinho para você hoje sobre análise de concorrência. Os nossos concorrentes têm muito a nos ensinar e também muito para nos mostrar o que devemos fazer no mercado e o que jamais podemos fazer. Escrevi um artigo para o Eurodica sobre análise de concorrência. Nesse artigo eu aprofundo alguns temas, mas eu deixo esse artigo para você ler com calma e quero falar um pouquinho aqui sobre alguns cases que nosso estudo de mercado, quando se deparou com a análise de concorrência, apresentou para os nossos clientes muitos insights, uma visão diferente do mercado, porque a gente sempre tende a imaginar que Portugal, por ser um país pequeno, não acomoda determinados produtos, não acomoda determinados segmentos, não tem mercado consumidor suficiente e isso sim é uma realidade para muitas empresas. Mas veja só que interessante. Anos atrás nós fizemos um estudo, na verdade esse estudo é pré-pandemia, né? Fizemos um estudo num setor que tem aqui no Brasil uma grande produção, são as chamadas joias de luxo. Quando nos deparamos com o mercado português, identificamos que alguns concorrentes tinham um faturamento muito grande em comparação com o mercado consumidor. Se no primeiro momento esses dados chamaram atenção, já que eu tenho como consultar nas análises que nós fazemos os dados de faturamento ou os dados do setor, a gente pôde perceber que aqueles dados econômicos apontavam grande volume de vendas. Quando um concorrente apresentou um dado muito grande no seu volume de vendas, a gente foi logo em seguida procurar outros concorrentes para entender se aquilo era um exemplo único, que até deveria ser descartado numa análise mais aprofundada, ou se era uma recorrência do mercado. Pois bem, meu querido, minha querida, nós chegamos ao final de 10 análises de concorrentes que a média de faturamento do mercado para uma empresa desse setor em Portugal, que comercializava joias de luxo, chegava a ser 30 vezes maior, mesmo não olhando a questão do câmbio e trocando ali em dinheiros e não em euro ou real, 30 vezes maior que uma empresa no Brasil. Por que esse mercado é tão grande num país tão pequeno como Portugal? A resposta, primeiro, é o mercado consumidor. Ele não é tão pequeno quanto se imagina. As joias de luxo, as joias são muito vendidas e muito compradas em Portugal. Por portugueses, por estrangeiros, por turistas. Esse é um mercado extremamente pujante. Por outro lado, quando a gente analisou um pouco melhor, o alto valor de faturamento dessas lojas estava mais ligado ao incremento de valor das peças e menos à quantidade. Produtos brasileiros com grande design agregado apontavam um mercado muito interessante em Portugal. O que eu estou querendo dizer para vocês é que quando eu estudo a concorrência, ela me apresenta como esse mercado se posiciona. Por outro lado, no outro estudo de mercado, quando nós nos deparamos com a concorrência dos chamados cafés gourmets, nós nos deparamos com um estudo que já apontava uma certa estagnação do mercado. Fomos mais adiante, mais profundamente nos concorrentes, e quando a gente entendeu a relação de entrada e saída de novos concorrentes no mercado português, percebemos que esse mercado não estava apenas estagnado, ele estava reduzindo de tamanho. Por quê? A concentração de grandes players no mercado estava reduzindo aquelas cafeterias gourmets de alto valor agregado, ficando muito mais restrito a alguns bairros em específicos em Portugal. Um bom estudo dos concorrentes, como eu disse no início desse vídeo, apresenta o que você deve e o que você não deve fazer. Dê uma lida no artigo e veja como o estudo do CAI, que no Brasil é o KINAI, aquela denominação que define o seu segmento, mas melhor que o segmento, a atividade econômica, é importante ser percebida e estudada em Portugal. Quando eu compreendo esses números, quando eu compreendo as alternâncias de entrada e saída dos meus concorrentes, quando eu percebo como eles estão posicionados, de que forma eles estão posicionados e o que realmente é a proposta de valor dele, tudo fica muito mais claro. Sou Benício Filho da Atlantic Hub.
tenho o maior prazer de conduzir aqui a área de projetos da Atlantic, está muito em sintonia com os nossos clientes, e deixo aqui para você o meu contato para que você entre em contato conosco e faça o seu estudo de mercado. Abraço, até o próximo conteúdo.